Mais um vídeo da série 6 substâncias para viver bem, baseado no livro do David Phillips, que é um livro que ele fala dos 6 hormônios que a gente precisa regular no nosso dia a dia, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro. E eu sou uma pessoa comum vindo falar de como esse aprendizado é para mim. A gente vê aí bastante conteúdo de médicos, de especialistas em saúde, alguma outra parte assim de saúde. Mas eu trago uma visão muito mais humana e de dia a dia e de forma simples e de como que isso me ajuda e como que eu acho que isso vai te ajudar. Recomendo que você assista a série completa, que são as 6 substâncias. Então, hoje eu estou pronta para falar sobre o cortisol, que, sinceramente, foi o meu preferido dessa leitura. Por quê? Eu não imaginava que ele era tão nocivo. Eu não imaginava de verdade. A gente chega em conclusões lendo esse livro de que se a gente deixar acontecer as coisas do jeito que são ou do jeito que estão e ficar assim, é assim mesmo, a gente tem muito a perder. E se a gente tem controle, se a gente aprende a controlar, aprende a regular, a gente ganha muito para nós mesmas, assim, para nossa vivência, para nosso cotidiano, para nossa evolução pessoal, enfim, gente, é muito bom. E o livro ensina justamente isso, ferramentas para viver bem. Então, são as ferramentas para uma regulagem desses hormônios. E eu já falei aqui sobre alguns outros e eles vão se encaixando e ele mostra como que eles trabalham juntos em muitos aspectos. Eu vou ler uns trechos para você e uns trechos eu vou falar sobre como é para mim ou sobre como é a minha compreensão sobre isso. E eu espero muito que vocês gostem, comentem aqui se vocês estão curtindo essa série, se esse tema é interessante para você. E se inscreve no canal, já peço que se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito, me ajuda o canal a crescer e me faz ver que é interessante para vocês e para eu continuar trazendo temas mais profundos, né? Aqui não é um canal de bobagem e nem sobre alta produtividade. Aqui é sobre dia a dia e como que você se autorregula para que você fique bilionária. Porque não adianta conseguir conquistar todas as coisas e não saber como lidar com elas. Então vamos lá. Uma coisa que eu gostei muito de aprender sobre o cortisol é que ele é muito visto como o hormônio do estresse, né? E então aqui eu desmistifiquei alguns pontos e percebi que ele também é um grande aliado, mas a gente precisa regular ele. Então ele já começa assim, ó. Em situações estressantes, as glândulas suprarrenais liberam cortisol na corrente sanguínea. E se vai para a corrente sanguínea, afeta todo o nosso ser, né? É uma forte liberação de glicose. Glicose, gente. Essa glicose, ou açúcar, fornece a energia necessária para o corpo dar conta da situação. Por si só, o cortisol desempenha um papel vital, equilibrando a atividade do sistema imune durante processos inflamatórios, abastecendo esse sistema com açúcar e agindo como um anti-inflamatório de curta duração. Lembrando que é uma fonte natural do nosso ser, né? Não é que comer açúcar vai criar isso. Então é muito interessante porque em situações estressantes, ele faz isso pra gente lidar na hora com esses momentos. Ele faz umas analogias com, por exemplo, ficar de frente com um tigre-dente de sabre, ou seja, ou com um urso, ou sei lá o que, né? Um momento de medo, de pânico, de pavor. É um assalto à mão armada, sei lá, né? Eu já passei por isso, então pra mim é uma referência. E esse açúcar que ele libera na hora, ele fica na nossa corrente sanguínea. Então acaba sendo muito ruim. Gente, ao longo do livro eu fui entendendo que até gordura abdominal, gordura visceral entre os órgãos, pode ser causado por estresse. Então, se você vive em um estado de alerta constante, desde sempre, que é o meu caso, que eu tô trabalhando isso há alguns anos para não viver nesse estado de alerta,
E sinto grandes mudanças, aliás, né, trabalhando nisso, assim, desenvolvendo isso em mim, porque o estado de alerta, ele é trauma, né, e a gente tem que lidar com isso e aprender que a gente não tá em perigo constante, a gente pode ficar mais tranquila. E vamos lá, aprendi muito, quero muito compartilhar com vocês. Mais um trechinho aqui, ó. Em termos mais simples, a dopamina e o cortisol são as duas forças motrizes da nossa vida, ou seja, as forças que nos impelem a evitar a dor, por isso que eu falei do trauma, né? E a buscar o prazer, que a gente precisa, que a vida precisa, né, de prazer e de bons momentos. Me perdi. Aqui. É função do cortisol nos fazer evitar a dor, que se traduz como eu tenho que. Por outro lado, a dopamina nos faz sair em busca de prazer, que se traduz como eu quero. Olha a diferença. Eu tenho que para não, eu quero. Ambos levam o indivíduo do ponto A ao ponto B. Mas as experiências envolvidas são bem distintas. Pense na diferença entre quero dar uma volta e preciso dar uma volta. Os sentimentos são totalmente diferentes, não acha? Pode ser tão simples quanto redefinir tarefas necessárias como objetivos desejados. Isso torna a vida consideravelmente mais fácil. Então, quando a gente acha que a gente tem uma obrigação e a gente trocar isso por um eu quero, tipo, tem que lavar louça. Ou por um eu quero lavar louça. Pode ser um bom momento, pode ser um momento de introspecção, de até meditativo. Eu já quebrei muita louça lavando louça no eu tenho que, porque a gente faz sem vontade e com um pouco de raiva até às vezes, né? Então, trocas interessantes, simples, que podem fazer uma grande diferença. Olha só, daí quero mostrar para vocês a relação da dopamina com o cortisol. Já fiz o vídeo da dopamina, assistam, é muito legal. O cortisol é um aspecto genial e fantástico da condição humana, mas, como quase sempre acontece, não deixa de ter um lado negativo. Esse mecanismo tão incrível também contribui para a rápida criação de uma sociedade que gera inúmeras fontes de estresse completamente desnecessárias. Veja alguns exemplos. Essa lista, gente, salvem essa lista. Notícias que pintam o mundo sob um ângulo desfavorável. Não vejam notícias. Não vai fazer diferença. Vê. Não vê faz diferença. Açúcar refinado responsável por picos de glicose no sangue. Diminuam o açúcar. Diminuam muito o açúcar. Troquem por açúcares mais saudáveis. Redes sociais que moldam nossa visão de mundo. Não se compare com as outras pessoas. Não se compare com o palco. Todo mundo tem seu bastidor. Todo mundo tem suas batalhas. Redes sociais que nos levam a fazer comparações com estruturas sociais bizarras. Tem muita coisa bizarra que não condiz com a própria realidade nossa, né, de cada um. Uma cultura corporativa altamente dependente de prazos. Aí, né, para quem tem trabalho, encargo, que precisa cumprir prazo e tudo. Uma cultura que valoriza mais o desempenho do que a felicidade. Essa é pesada, né, gente? Uma cultura em que as metas importam mais do que estar presente. Você vai cumprir meta? E onde você está enquanto isso? Ruídos altos para quem mora nos grandes centros urbanos. Eu falei no meu vídeo de 5 hábitos para 2026 que eu estou vivendo com muito ruído. Aqui a gente está falando sonoro mesmo, né? E eu aprendi a usar tampões de ouvido. Recomendo muito para quem sofre com isso. Eu tenho um nível de estresse meio frágil, assim, né? Elevado. Então, eu consigo pensar quando eu tô num silêncio mais leve, assim. Estresse indireto causado pela poluição para quem mora na cidade ou perto de uma avenida movimentada. Terrível. A gente nem raciocina muito sobre isso, mas afeta bastante. A dificuldade de equilibrar vida pessoal e vida profissional.
a gente vira profissional em toda hora, né? Ainda mais com criação de conteúdo. Tudo é uma criação de conteúdo, tudo é profissional, tudo é. Gente, vamos tentar separar, vamos tentar tirar um pouco esse peso e viver mais a vida pessoal, porque a gente é pessoa, não CNPJ, não empresa, não só isso, né? A gente tem que ser as duas coisas. Um mundo digital que sequestra a dopamina dos nossos filhos. Tão cedo, né? Tão cedo. Essa eu não sei nem muito sobre o que dizer. Não sou mãe, mas entendo muito bem como como pode ser destruidor até, né? Um mundo digital que rouba a nossa dopamina. A nossa. E rouba mesmo, né? Porque é muita. Enfim, assistam o vídeo da dopamina, assistam, é muito bom. Uma parentalidade excessivamente presente e superprotetora que cria filhos ávidos por cada vez mais estímulos. E autoaprovação, né? A gente, quer dizer, a aprovação externa, que a gente tem que aprender é a autoaprovação. Não depender da aprovação de ninguém. Notificações de celular. Não tenho nenhuma. Tirei tudo, faz tempo já. Ah, mas como é que se vive assim? Eu me dou tempos em tempos para ir olhar. Você não precisa responder nada automaticamente, gente. Tira o visto por último do seu WhatsApp. E entenda que você não vai ver o visto por último dos outros. Isso é uma paz. Eu nunca usei essa visto por último. Nunca usei. E é muito bom. E as pessoas não veem quando eu vi por último, porque eu posso pensar antes de dar uma resposta. Não vou dizer que eu vou dar um vácuo e ficar pensando por 5 dias. Mas pode ser 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora. Quanto você achar que é necessário para dar uma resposta calma, presente, coesa, enfim. Expectativa de disponibilidade constante. Já falei sobre isso agora, né? Solidão e isolamento social. Não se isolem, gente. Pelo amor de Deus, não se isolem. Tentem fazer coisas com pessoas, conhecer pessoas, porque essa era digital, né, trouxe muito isolamento pra gente. A ausência de motivações naturais para se movimentar. Vamos dar uma caminhada. Vamos dar uma caminhada todo dia. Para quem tem cachorro, a melhor coisa, gente. Faz uma obrigação, faz um horário, faz uma rotina, eles precisam de rotina. Para quem não tem, adota. É muito bom ter um bicho, gente. Cuidar de algo, cuidar de algo não, né? De um bicho, que um animal, um ser que você vira o universo dele. Recomendo. Medidas previdenciárias insuficientes que nos levam à preocupação com a aposentadoria e envelhecimento. Eu vivo repetindo isso quando alguém fala, quando vocês ficarem velhos, eu falo, eu nem sei se vou me aposentar, gente. Tô com 42 anos, não faço a mínima ideia de como vai ser daqui 20 e poucos anos. Cultura excessivamente focada em chamar a atenção por vieses negativos. Quem ganha mais like, views, inscritos, seguidores na rede social? Quem faz fofoca, quem faz polêmica? Então, assim, ó, fujam disso, com todas as suas forças. Essa lista é muito interessante. E recomendo para vocês até que anotem ou assistam de novo esse trecho. Infelizmente, resistimos em admitir ou até mesmo em perceber que a maioria dos seres humanos enfrenta níveis prolongados de estresse e tem impactos verdadeiramente prejudiciais para a saúde. Isso pode acarretar uma série de prejuízos para a saúde física e mental. Era o que eu estava falando antes, porque viver em constante estresse, em constante aquela coisa de estar em alerta, de achar que está sempre correndo risco, de achar que vai perder algo. Relaxa, gente. Não estamos em risco, não estamos em alerta. Não tem nenhum urso na nossa frente. É só a vida acontecendo e a gente tem que confiar nela. Eu acho que o grande rolê do cortisol é confiar na vida, porque tem uma espiritualidade até nisso, né? Tem um viés de confio na vida, sabe? Faço as minhas orações, sou benevolente na vida, sou amorosa, enfim, o que você dá, você recebe, então tenha tranquilidade nisso, seja uma boa pessoa. E olha só alguns exemplos do que causa. Eu sofri muito com tudo isso, gente, sofro ainda, né? Porque não é de uma hora para outra a mudança, a gente tem que lembrar disso sempre também. Tem que ser constante, e às vezes ela vai demorar um pouquinho, mas na constância a gente consegue mudar muita coisa. Então, os prejuízos: dor crônica, problemas digestivos, doenças cardiovasculares, comprometimento da memória,
perda da vontade de viver, excesso de peso, insônia, letargia, resfriados recorrentes, sistema imune enfraquecido. Isso não parece para vocês sintomas de depressão até? Então vamos ficar cada vez mais ligadas em tudo isso, porque se confundem muito. Nos outros vídeos eu falei disso também, que confunde facilmente com sintomas de depressão. E ele fala pra gente fazer um mapa, que é muito interessante, assim, de uma lista de pode ser eliminado da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa agenda, com pode ser resolvido, que você vai pensar ali, o que eu consigo fazer aqui? E com o não sei. Então, é muito legal, porque eu vou ler para vocês o que pode ser eliminado, porque eu achei que é o mais interessante. Porque a gente não se liga, a gente não percebe o quanto essas coisas estão drenando a gente no dia a dia, né? E muitas vezes a gente está incomodada, mas não sabe como sair disso. Mas é porque a gente não sabe a importância de sair disso. Então, o primeiro é muito incrível, olha só. Os 10 exemplos, né, para uma categoria de pode ser eliminado. Primeiro é amigos e parentes que sempre deixam sua autoestima abalada. Quem aqui tem parente, às vezes até mãe, que chega e a mãe já fala assim, nossa, o que você fez com o teu cabelo? Ou que roupa é essa? Ou você engordou? Ou você emagreceu? Ou, enfim, qualquer coisa assim. Então, um afastamentozinho de tudo isso pode ajudar pra caramba. Ponto 2, fumar ou beber. 3, notificações de celular. De novo, falando das notificações. 4, algo que você mal usa, mas considera um fardo financeiro. Então, cancela aquela inscrição lá, aquela assinatura, coisa que você tá pagando e nem precisa ou nem usa. Às vezes tá pagando até para outra pessoa que também não tá usando e não tá dando importância. Um emprego ou um cargo. Esse é mais difícil de mudar, mas dá um bom planejamento, né? 6, aplicativos que abalam sua autoestima. Tem alguns para eliminar também, né? Até libera a memória no celular. 7, reuniões sem intervalos. Permita-se respirar um pouco. Faz uma reunião atrás da outra. Tenta agendar com um intervalo entre uma e outra para você poder pausar. 8, prazos apertados. Se é você que está negociando o prazo, negocie com uma folga, com tempo de sobra para você criar. E tenta não viver naquele modo de na pressão funciona melhor, porque é cortisol. 9, responsabilidades desnecessárias. Não é seu, solta. Não é seu, manda embora. Pensa assim, ó, isso é meu? Ah, isso não é meu. Tchau. Solta. Preocupações desnecessárias, é cortisol elevado, é estresse, é dor crônica, é um monte de coisa, você não quer isso. 10, excesso de compromissos, desde cargos em conselhos até adesão à associação de horticultura. Qualquer bobagem que você for aderir, pensa, preciso mesmo disso ou isso é excesso? E aí ele fala, né, mais 10 exemplos de pode ser resolvido, mas eu acho que isso é uma parte muito mais fácil, e o do não sei. Aí ele dá como ferramenta algumas coisas muito interessantes que também se repetem nos outros hormônios, né, nas outras substâncias do livro. Então, a meditação, que eu já penso nela como uma pausa importante para nós, que é muito interessante, né, para a gente lidar com as nossas emoções. E exercícios sempre, né? Exercício é uma coisa que você faz com você mesma, para você mesma, e coloca ali o seu limite e mostra para o universo, para o mundo, para as pessoas que você se cuida, que você se ama e que você merece isso de volta. E a atividade física aumenta a tolerância ao estresse. Então, quando a gente vai passar por um momento estressante, se a gente está forte, se a gente está exercitado, a gente vê aquilo com uma naturalidade maior. A respiração, que é um pouco sobre tudo isso também. E as falsas crenças, essa é muito bacana, porque todo mundo carrega falsas crenças, muitas vezes sem nunca nem ter percebido. Então, as falsas crenças é muito importante para você regular o seu cortisol também. Infelizmente, existe uma função semelhante que automatiza nossas emoções e que nem sempre age a nosso favor. Capacidade de automatizar processos aprendidos e entregá-los à nossa memória muscular é formidável.
Então, a gente aprende pro bem e aprende pro mal. Então, vamos aprender mais pro bem, porque é muito mais importante, né? Que a gente fique bem, porque é o que importa. Não tem como você ajudar os outros se você não estiver legal. Se a gente quer fazer pelas pessoas, né? Vamos se ajudar. E rompa o padrão, que esse é fantástico. Eu acho que esse ressoa muito com o feminino, inclusive, de romper o padrão, porque a gente é muito habituada, né? Muito acostumada a repetir padrões. Então, ele fala assim, ó. Repetir padrões. Depois que recebemos uma crítica negativa, não é de todo improvável ficar remoendo o comentário por dias. Quanto mais você faz isso, mais o cérebro fica convencido de que esse detalhe é importante e relevante para a sua sobrevivência. Assim, o comentário se cristaliza como verdade, levando o cérebro a continuar repetindo essa nova crença em um loop infinito, até que você nem percebe mais. Ou seja, aquilo cristalizou e virou parte de você. Mas é uma crença negativa. Quando alguém critica você, é sobre outra pessoa. É sobre quem está criticando, não é sobre você. Então, a gente tem que aprender a ver as críticas como algo que não é sobre nós. Às vezes, se for de uma pessoa que você realmente tem interesse na crítica, você pode, né? Claro, se for uma crítica boa, construtiva, de alguém que sabe mais do que você, de alguém que está fazendo mais do que você, é muito interessante. Então, um breve resumo. Antes de fazer esse resumo, quero dizer para vocês que é muito importante que vocês se inscrevam no canal para eu entender que tudo isso está fazendo sentido para vocês, que tudo isso ressoa com vocês, para eu continuar trazendo mais conteúdos assim, interessantes, profundos e que mantenham o foco em algo bom. Vejam vídeos longos, assistam filmes sem celular, fiquem um pouco longe das redes. É muito importante que a gente consiga manter o foco por 20 minutos em algo. 20 e poucos minutos, porque eu ainda quero ler o resumo, que é muito interessante. O estresse é uma coisa incrível, olha aí. Em pequenas doses, pode até ser benéfico. Por isso, tente incorporá-lo à sua rotina, buscando novas atividades e aventuras para sair da zona de conforto, enfrentando desafios e aprendendo com eles. Então, é esse estresse que você busca. Não que você deixa com que o mundo domine a sua vida. É um estresse que você vai de encontro a ele, levando o seu corpo e a sua mente a reagir, né, de forma mais forte. Então, no entanto, quando o estresse se torna constante e intenso por longos períodos, faz muito mal à saúde. Se você se encontra nessa situação, identifique as fontes de estresse usando o mapa do estresse. Rompa padrões mentais, pratique meditação, faça exercícios de baixa intensidade e reavalie crenças arraigadas. Além disso, aplique o máximo possível as dicas do capítulo dedicado à ocitocina, que eu já gravei aqui esse vídeo, pois a ocitocina promove um poderoso alívio do estresse. Então, se a gente regula a ocitocina, a gente regula a dopamina e assim, as 6 substâncias do nosso cérebro ficam em harmonia e a gente pode viver melhor. Recomendo muito esse livro, mas recomendo também a série das 6 substâncias que eu fiz aqui. Então, o David Phillips é aqui o nosso guia para aprender sobre essas substâncias para a gente viver bem. Não é melhor, é bem. Porque a gente quer o quê? A gente quer envelhecer melhor, a gente quer ser mais saudável, a gente quer ter mais paz, mais tranquilidade, mais reteza no que a gente acredita e no que a gente quer para nós. Vamos juntas! Se inscrevam no canal, comentem aqui o que vocês gostaram desse vídeo, se ele faz sentido para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!